Como enfrentar as diversidades? Pois os ventos maus sopram em todas as gerações. Em todas as gerações eles sopram. Como enfrentar? Com que olhar enfrentar as calamidades, as dificuldades, as má notícias? Nós, como cristãos, nós temos o olhar das Escrituras Sagradas. E como eu disse, esse olhar tem que ser acompanhado por uma revelação do Espírito Santo. É esperar o sinal verde. É esperar a voz do Senhor. Esse deve ser o procedimento do cristão. Espera no Senhor, diz as Escrituras. Pois o Senhor está de olho em nós. Ele não tira seu olhar de nós. Logo, em todas as condições pelas quais estivermos passando. Isto é fé. Nós cremos que Ele não tira o seu olho de nós. E nós temos garantias nos quais nos estribar, nos apoiar. Pois se passares pelo fogo, estarei com você. Se passarem pelas multidões das águas, estarei com você. Isso nos encoraja. Isso dá força para o cristão. O cristão sabe como se comportar nos tempos de vendavais. Nos tempos em que o mar sopra e o barquinho da vida parece que vai sossobrar. Parece que vai se afundar. É aí que vem a pergunta daquele que conhecia Deus, que Deus disse: este tem o meu coração. Davi: de onde virá o meu socorro? E Davi responde: meu socorro vem do Senhor. Davi conhecia o coração de Deus como ninguém. Por isso Davi teve batalhas, mas Davi nunca perdeu batalha, pois ele sabia de onde vinha o socorro dele. É este conhecimento que nós, nos dias de hoje, temos que adquirir, o conhecimento de Davi. Temos que adquirir o conhecimento de Davi. E onde estava estruturado o conhecimento de Davi? O conhecimento de Davi estava estruturado nas Escrituras que ele tinha dos profetas de sua época. É ali que estava a sua base. E ele seguia a orientação dada a Josué: medita nesta palavra de dia e de noite, para que prosperem todos os teus caminhos e te vá bem. Para que você, quando estiver passando pelas tempestades, você encontre a saída. Para que você, quando estiver como Moisés, perseguido por Faraó, tendo à frente o Mar Vermelho, para onde ir, se dos lados havia duas cadeias de montanhas. Mas Deus abriu o Mar Vermelho para Moisés. E este caminho que Moisés passou, o adversário foi tentar passar, mas não passou. No caminho que Deus abre para o povo de Deus, o inimigo escorrega, o inimigo cai, o inimigo se perde. Este conhecimento que temos que obter, e este conhecimento vai chamar a nossa fé. A fé é o nosso fundamento. É com o exercício, a prática da fé, que nós obtemos coisas. A fé é como um portal. Nós pegamos com ela as coisas lá de cima. E assim vencemos aqui na terra as circunstâncias difíceis.
pois através da fé podemos nos relacionar com Deus. A fé é uma conversação com Deus. A fé, na verdade, é quando Deus fala ao seu coração. Os teólogos atuais descobriram e taxaram esse tipo de fé como rema. Naquele momento que você está diante do Senhor, pois a palavra dele e ele são um. A palavra e Deus são um, que nós estamos na presença dele. De um momento para o outro, o Espírito pode soprar. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aquele sopro do Espírito Santo é a visitação de Deus para nós. E aquele sopro fala, vai dar direção. É aquela direção que nós temos que seguir. E essa direção é a chave do nosso sucesso. É ela que vai abrir o mar vermelho de nossas circunstâncias. E vamos atravessar. Pois o Senhor estará conosco. Não dormita. O Deus de Israel, o nosso Deus não dorme. Ele está de olho na sua palavra para a fazer cumprir. Grande garantia nós temos. Agora, o que temos que fazer então? Nos dias de paz, temos que nos dedicar à presença de Deus. Como vamos nos dedicar à presença de Deus? Unicamente através da meditação das Escrituras Sagradas, da leitura das Escrituras Sagradas. Ficar na presença de Deus, buscar os vários meios que nos conduzem à presença de Deus. A oração é um procedimento. Outro procedimento, ouvir hinos. Outro procedimento, ouvir aquelas homílias que a gente achou importante, gravá-las. Outros, mais espirituais, eles conseguem falar em língua estranha, e diz as Escrituras que a língua estranha, quem fala ela, edifica a si mesmo. Ele vai edificar o seu espírito, ele vai fortalecer o seu espírito. São maneiras, procedimentos para estarmos diante da presença de Deus. E diante desta presença, quando estamos diante da presença de Deus, diante do fogo ardente que é a palavra de Deus, nós vamos ouvir a voz de Deus. São estes ensinamentos que nós devemos ter diante dos nossos olhos, nos momentos atuais de nossa existência. O nosso Deus é vivo, ele vive hoje, e ele dialoga, ele fala, ele dá direção, ele ainda guia o seu povo hoje. E o método é revelação. E esta revelação só vem quando você está diante da presença de Deus. E as maneiras de você estar na presença de Deus, os procedimentos, nós já falamos, lendo as Escrituras Sagradas, meditando nas Escrituras Sagradas, ouvindo um hino, vendo nos pendrives, as homílias, os sermões, ouvindo música. São oportunidades que a gente vai dar para Deus, para que Ele interfira em nossa realidade e nos dê a saída. Pois Deus quer que se faça na terra como é no céu. Olha o Pai Nosso. Jesus ensinou isso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como ela é feita no céu. Então Jesus ensinou que Deus quer que na terra se faça a vontade dele. E como a vontade de Deus vai ser conhecida? Unicamente se nós meditarmos nas Escrituras Sagradas. É a maneira, é o modo pelo qual a vontade de Deus pode ser conhecida.
Somente conheceremos a vontade de Deus quando nós meditarmos nas Escrituras de Deus. E essa vontade de Deus será chamada a nossa fé. Ela é a porta de saída das nossas circunstâncias. Quando os vendavais da vida soprarem sobre o nosso barquinho, a saída é: busca o Senhor teu Deus. Busca Ele de todo o teu coração. Apresenta-te a Ele diante da sua palavra. Espere do Senhor. Vai vir a revelação. Vai vir a fé. Vai vir o sinal verde. E aquele sinal verde é o sinal da sua vitória. É uma boa nova. A fé é a nossa vitória. A fé é a vitória que vence o mundo. É a substância de Deus e da eternidade.